Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Sejam bem-vindos todos aqui assistindo pelo canal da Igreja Itaúna, pelo YouTube. Ó Senhor Jesus, sejam todos abençoados nessa noite, que essa palavra possa alcançar cada coração. Senhor Jesus, o título da mensagem dessa semana, irmãos, é Encher-se do Espírito. Ó Senhor Jesus, essa atividade que fizemos aqui agora realmente, viu, nos levou para o Espírito. Que nós possamos permanecer nessa esfera. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus, nós temos que agradecer ao Senhor, né, irmãos, por esse dispensar atual, né, essa palavra que tem alcançado a cada um de nós. Né, o irmão falou, né, a respeito dessa palavra profética, a importância de estarmos mergulhados nessa palavra, né, de imergirmos nesse falar, que isso possa ser a nossa realidade. Né, um exemplo que nós tivemos essa semana foi em Zacarias 4, né, aquela visão do azeite dourado que fluía daqueles 2 bicos de ouro. Né. Essa visão ela é bem atual para nós, né, porque nós temos ouvido o dispensar do Senhor através do falar profético. E nós somos aqueles sedentos que estamos ali, né, com nossas vasilhas, nos enchendo. Agora, o importante é saber, irmãos, se realmente, qual posição que nós estamos. Se nós realmente estamos ali debaixo desse dispensar. Outra coisa que nós devemos também nos voltarmos, né, como nós temos reagido a esse falar. Né, diante desse falar, esse falar tão encorajador, o que tem proporcionado a cada um de nós? Que nós possamos, irmãos, ser realmente esses que têm fome e sede da palavra. Né? Que estamos ali buscando cada falar, cada dispensar do Senhor através desse falar profético. Senhor Jesus, o Senhor, né, também está nos chamando para sermos dispensadores. Uma vez que essa palavra nos alcançou, né, não é para ficar somente em nós. Ó Senhor Jesus, nós vimos, né, irmãos, que o acesso à árvore da vida foi fechado depois do pecado. O homem não conseguia mais cumprir as exigências de Deus, né, que é a glória, a santificação, Senhor Jesus. Mas dali do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, mostra que saía também um rio ali do Éden. Né, o rio tinha 4 braços. Não importa onde cada um de nós estávamos, né, esse rio nos alcançou. Ó Senhor Jesus, não é a posição geográfica, mas é a condição de cada um. Muitos estavam, né, presos no pecado, outros presos na religião, outros presos, às vezes até na questão do trabalho, em busca de satisfação profissional. O Senhor nos buscou e tem nos mostrado a cada dia o que é importante para nós, onde nós devemos investir o nosso viver, cada dia de nossa vida, irmãos, onde nós devemos colocar. Né? E uma vez que esse rio chegou até nós, irmãos, essa água não pode ficar parada. Nós não somos o ponto final dessa água. Né? Essa água tem que alcançar outras pessoas. Nós fomos alcançados para alcançar outras pessoas. O Senhor quer que sejamos seus dispensadores dessa tão grande graça. Né? Senhor Jesus, então nós vimos, né, que no princípio era o verbo, né? A palavra era o verbo, era Deus, e o verbo estava com Deus. Em João 1 mostra isso, João 1 capítulo 1, versículo 1. No versículo 14 mostra que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, de realidade. Percorrendo daí, irmãos, ele teve a sua morte de cruz, mas não parou por aí. Ele ressuscitou, se tornou o Espírito, e hoje, como esse rio tem alcançado a cada um de nós. Dia a dia, irmãos, esse rio tem nos alcançado. Né? Nós estamos aqui, em Colossenses mostra, né, que nós estamos aqui na terra, mas buscando as coisas celestiais. Mas nem sempre nós conseguimos estar o tempo todo buscando as coisas celestiais. Tem muitas coisas que nos tiram, né, nos tiram do Espírito.
né? Às vezes até pessoas, às vezes nosso trabalho, às vezes a busca incansável por conseguir posição, né? Mas o que nós temos que fazer é mergulhar nesse rio, né? O Senhor tem nos mostrado que esse rio, né? Não importa onde nós estejamos, nós podemos mergulhar. Não é somente entrar até onde nós temos acesso livremente, entrar nesse rio até deixar a água passar só pelos nossos tornozelos, ou até a cintura. O caminho é mergulhar nesse rio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor quer, irmãos, que quando Ele se alcançou cada um de nós, o objetivo dele é que nós façamos a sua vontade. Ele quer que cada um seja um com sua vontade, um com seu mover. Qual que é a necessidade? Em Mateus 16, o Senhor falou, né, que Ele edificaria a sua igreja, né? Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, sobre a revelação que Jesus Cristo é o Senhor, né? Ele ia edificar a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja edificada. Então essa é a necessidade de cada um de nós, de edificarmos, de sermos materiais para a edificação do Senhor, né? E como que nós vamos ser esses materiais? É cada vez mais conhecendo a vontade do Senhor, procurando agradar o Senhor, satisfazer o Senhor, dar satisfação para o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Essa palavra, irmãos, de tão importante que ela é, o irmão fez uma analogia que eu achei que é muito propícia. A questão do sangue no corpo humano, né? Ele é essencial. Onde para o sangue não vai, você pode ver se às vezes o dedo do pé, se não vai o sangue até lá, ele fica necrosado, né? É preciso amputar aquele dedo, né? O sangue, então, ele leva todos os nutrientes, leva oxigênio a cada célula do nosso corpo. Assim é a palavra, né? Principalmente em cima do que nós estamos vendo agora. Esse falar profético tem nos trazido vida, né? Cada um de nós estamos experimentando essa vida tão abundante. Ó Senhor Jesus, é motivo de muita felicidade, viu, irmãos? É muita misericórdia do Senhor, cada um de nós estarmos aqui hoje, nessa era, né? Nós somos considerados trabalhadores da era final. Ó Senhor Jesus, trabalhadores da era final. Então, são os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus, o Senhor tem preparado para cada um de nós, né, esse salário, né, que Ele vai dar como recompensa para cada um de nós. Mas isso somente não é o que nós buscamos. Nós buscamos pelo amor do Senhor, por vermos a nossa condição, de onde o Senhor nos tirou. Em Efésios 2 mostra que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, esse amor do Senhor tem que nos constranger a cada um de nós a amarmos mais o Senhor, a nos darmos mais para o Senhor. Ó Senhor Jesus, a tentar agradar o Senhor, fazer tudo para agradar. Como que nós vamos agradar? É fazendo a vontade do Senhor. E para fazer a vontade é necessário que nós conheçamos a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, então nós vimos aqui a questão da graça. Essa graça nos alcançou, né? E nós vamos falar sobre a graça, a verdade, o amor e a luz, né? Então, com relação à graça, nós somos alcançados por esse rio, né? A verdade, Cristo é a única verdade do universo, né? Você vê os pensadores pós-modernos tentam incutir na cabeça das pessoas que a verdade é relativa. Cada um tem sua própria verdade, mas nós sabemos que não é assim, né? Tudo pode ser relativo. A única coisa que é verdadeira é o Senhor, né? Só Deus é imutável, né? Tem um hino que fala, Deus é imutável, não envelhecerá. Ó Senhor Jesus, a única verdade absoluta é Cristo. Senhor Jesus, e nós estamos em busca dessa verdade, nós estamos andando na verdade, né? O Senhor tem nos conduzido nessa verdade, né? Outra questão é sobre o amor, né? O Senhor não quer simplesmente que sejamos imitadores do Senhor, mas a gente só consegue imitar, ou quem consegue imitar, somente o Filho. Você vê várias pessoas, vou dar um exemplo aqui, o irmão Juninho. Você vê o filho dele, você está vendo o Juninho. Não é verdade? Muitos falam também, meu filho, Mateus,
né? Ele fala que é muito parecido comigo. A gente só consegue parecer quando nós somos filhos. E o Senhor já nos fez filhos. Nós cremos um dia e nos tornamos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, nós temos o mesmo DNA. Não precisamos fazer esforço para imitar a Deus. A própria vida dele está em nós. E ela se manifesta através do amor. Né? Então esse amor, irmãos, é um forte indício que somos filhos de Deus e nós expressamos esse amor. Como que nós expressamos esse amor? Né? No Evangelho de João, né, o Senhor chegou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Qual que era a condição que ele colocou para demonstrar esse amor? Era o quê? Apacenta os meus cordeiros. Ó Senhor, pastorei as minhas ovelhas. Essa comissão que nós temos recebido, irmãos, essa é a vontade do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, mostra ali que a vontade de Deus, né, é que conheçamos toda a verdade. Eu vou ler ali para ser mais fiel aqui, que às vezes falta a palavra, a idade às vezes vai chegando. 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja, essa é a vontade, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, né? E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem que é a verdade que nós falamos agora há pouco? Cristo é a única verdade do universo. Então nós precisamos chegar ao pleno conhecimento dessa verdade, andando na verdade, andando no amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Outra questão é sobre a luz. Senhor Jesus, né, o Senhor nos encoraja, né, a andarmos na luz. Quando andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E se acaso viermos a cair em pecado, o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos aqui alguns versículos. Essa semana tem muitos versículos. Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Fala a questão do amor, de ser imitador de Deus, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que nós vemos duas manifestações do amor, duas condições, né? Uma é o amor como oferta, e outro é o amor como sacrifício a Deus. Senhor Jesus, aqui com relação à luz, Efésios 5, 8, pois outrora erais trevas, irmãos, porém agora, aleluia, que é agora sois luz no Senhor, nós somos luz no Senhor. Irmão, nós vimos semana passada, eu achei muito interessante, falou que Deus não está na luz, Deus é luz. Ó Senhor Jesus, Deus é luz e nós estamos na luz, vamos andar na luz. Senhor Jesus, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos imitadores de Deus pelo DNA que está em nós, pela vida de Deus que está em nós hoje, pois nós somos imitadores de Deus, nós amamos as pessoas. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui, Efésios 5, versículos do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Só aí por enquanto, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais. Aqui nos mostrou antes, irmãos, como nós devemos andar. Né? Andar no amor, andar como luz, como filhos da luz. Então nós temos que ser prudentes e não nécios. Mateus 25 mostra ali as virgens, né? 5 virgens nécias e 5 prudentes. Qual que é a diferença entre elas? Todas as 10 eram virgens, né? Ou seja, tinha a vida do Senhor.
né? São aqueles que são separados para o Senhor, aguardando o seu noivo. Mas 5 eram prudentes. A questão da prudência ali é que tinham azeite nas vasilhas, né? As nécias, o que é nécia? É andar de qualquer maneira, é andar de maneira desleixada, sem preocupar com o amanhã, sem preocupar com as coisas, ou seja, maneira desleixada, amanhã eu faço, amanhã eu volto, amanhã eu busco o Senhor. Nós não somos nécios, irmãos, nós somos prudentes, somos sábios, queremos andar como filhos da luz, andar no Espírito, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Vamos tornar insensato? Nós temos tudo aqui, irmão, nós temos recebido tanta luz, tanta vida através da palavra. Se nós andarmos de outra maneira, nós estaremos sendo insensatos. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Efésios 1:11. Amém. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem uma vontade. E esse conselho da vontade, quantas vezes cada um de nós aqui não queremos dar conselhos para o Senhor? Deus só escuta o conselho da sua vontade. Ele é imutável. Mas muitas vezes nós questionamos o Senhor: Senhor, por que não fazer desse jeito? Por que nós não podemos agir dessa forma? Por que o Senhor fez isso dessa maneira? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, esse conselho aqui, irmãos, Deus faz tudo com o conselho da sua vontade. Senhor Jesus. Conselho. Parece que a bateria está acabando, irmão. Se puder trocar aqui para mim. Está falhando aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos carregar nossas baterias também, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Está vendo quando a nossa pilha está fraca? Está vendo o que acontece? Ó Senhor Jesus. Vamos avançar, irmãos. Vamos sempre carregar nossas baterias no nosso viver diário, né? Invocando o nome do Senhor, falando. Ó Senhor Jesus. Vamos chegar aqui no falar agora mesmo. Efésios 1:5, parte B. Vamos ler o versículo todo. Nos predestinou para ele para a filiação, né? Adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra aqui, beneplácito de sua vontade, né? Primeiro nos escolheu nele, né? E nos predestinou para ele. Versículo 4, que ele nos escolheu nele e nos predestinou para ele. Esse é o bom prazer do Senhor. Essa palavra beneplácito é bom prazer. No grego, né, a palavra é eudokia. Eudokia, que quer dizer o bom prazer de Deus, satisfação de Deus. Então, e nós podemos ver essa mesma palavra, né, essa mesma eudokia, em vários outros versículos, que mostra que é a vontade do Senhor. Né, em Lucas 12:32. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não temais. Quem faz parte do rebanho do Senhor aqui? Ó Senhor Jesus, não temais. Ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Oh, aleluia. Esse agradou também, irmãos, é eudokia, entendeu? É o bom prazer de Deus, é beneplácito. É a mesma palavra, tá? No grego. Senhor Jesus, então o Pai se agradou em cada um de nós aqui, entregar seu reino a cada um de nós, né? Nós fazemos parte desse pequeno rebanho do Senhor. Nós temos pouca força,
né? Mas nós temos o nome, temos a palavra. Aleluia. Efésios, vamos voltar para Efésios aqui, irmãos. Efésios, estou tentando ver as horas ali. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Deus também tem um mistério, né? O mistério da vontade do Senhor. Né? Outro ponto aqui. Né? O conselho da sua vontade, tem o bom prazer da sua vontade e tem um mistério da vontade de Deus. Desvendando, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Qual que é esse mistério? De fazer convergir nele, prestação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! De fazer convergir nele. Foi revelado para nós, irmãos, o mistério da vontade, o mistério de sua vontade, que é segundo o seu bom prazer, seu beneplácito, ou seja, eudoquia, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele. O que é convergir nele? Né? Por exemplo, se você tem um ímã e um monte de preguinho aqui, se você pegar o ímã, todos os preguinhos vão convergir para aquele ímã. Né? Então, ou seja, Cristo é a atração, é o centro de todas as coisas. Fazer convergir nele. Senhor Jesus. Né? Mateus 6. Ó Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 10. Aqui está falando de novo da vontade do Senhor. Né? Que agora nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós somos aqueles que queremos fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor nos ensinou, né, uma maneira de orarmos, né? Não simplesmente repetir essa oração, mas é realmente ter realidade com isso aqui, trazer o reino do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Para fazer a vontade dele aqui na terra, ele quis precisar de mim e de cada um de nós aqui, irmãos. Ele quis precisar de cada um, porque no céu a vontade dele já é feita. Então está mostrando aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Né? No céu não tem problema nenhum. Agora aqui, nós temos que realmente pagar um preço para fazer a vontade do Senhor. Nós não amamos o Senhor, nós não reconhecemos de onde o Senhor nos tirou, nós não vimos a nossa condição. Quando nós olhamos para trás, nós não vemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ó Senhor Jesus, quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor, mais comunhão com o Senhor vai se revelando para nós, mostra o que aguarda cada um de nós, irmãos, é motivo de muita alegria. Nós somos os homens mais felizes dessa terra. Senhor Jesus, que nós temos clareza do que o Senhor tem preparado para nós. Né? E por outro lado, irmão, nós tem que arder em nosso coração também o desejo de tirar as pessoas da condição que elas estão. Né? Por que as pessoas andam, né, de maneira procurando satisfação em coisas que são efêmeras, passageiras? Porque não conhecem, porque não estão na luz. E nós, como filhos da luz, nós devemos andar como luz, ser luz para as pessoas. Né? Levar luz, mostrar a condição das pessoas, mostrar que existe um propósito maior. Né? Existe algo superior para nós. Ó Senhor Jesus. Romanos 7, 21. Nós somos aqueles que queremos fazer a vontade do Senhor, irmãos. Aí mostra aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que o Senhor falou? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade, aqueles que são nestes, aqueles que não têm, né, um propósito, não têm como é que fala, um encargo com as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos para Romanos 12.
Romanos 12, 32. 12, 2, aliás, desculpa, irmãos. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro, nós não vamos conformar com esse século. Ó Senhor Jesus, nós vamos ser transformados, a renovação da nossa mente. Né? Nós vamos ser transformados para quê? Para experimentar. Nós temos que experimentar essa vontade do Senhor. Nós temos a nossa vontade, né? Às vezes nossa vontade é até boa, às vezes ela é agradável, mas a vontade é perfeita somente no Senhor. Somente quando estamos no Senhor, nossa vontade é perfeita, que nós somos um com a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mais um versículo aqui, irmãos. Senhor Jesus, João 5, versículo 30. João 5, 30. Mostra que o Senhor também tinha uma vontade, mas Ele não fazia sua própria vontade, né? Ó Senhor Jesus, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma do que ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ô irmãos, isso aqui é muito forte para cada um de nós, viu? O Senhor tinha vontade dele, era um homem, né? Quando ele veio como homem aqui, né, ele é o homem, mas era Deus, né? Ele não veio totalmente destituído de pecado, né? Mas ele tinha, né? O que ele procurava fazer é agradar ao Senhor, fazia toda a vontade do Senhor. Tanto que falou que a minha comida é satisfazer o Senhor, é satisfazer o Pai. Senhor Jesus, que nós possamos ter essa visão também, né? De querer agradar o Senhor. Acho que todos nós queremos agradar o Senhor, mas para agradar o Senhor nós temos que fazer a vontade dEle. E para fazer a vontade dEle nós só vamos conseguir no Espírito. Primeiro nós temos que conhecer a vontade do Senhor, saber qual que é a vontade dEle. E depois ter um viver conforme Ele nos tem mostrado, né? Uma maneira de andar. Não é de maneira de andar, como é que você está andando, né? Como é que você anda? Eu ando com um pé depois do outro. Não é bem assim que o Senhor está perguntando. Está perguntando como que você está andando. Né? Você está andando no Espírito, está andando na luz, está andando na verdade, está andando no amor. Essa é a maneira que nós devemos andar. Né? Não é o andar, né, de qualquer maneira, né? É o andar com meta, o andar ali que nós temos um objetivo. Né? Em Gálatas nos mostra isso, Gálatas 5, né? Mostra o andar estoiquel no grego, que é o andar com meta, o andar com propósito, que vai levar, vai conduzir a gente para o mesmo objetivo, que é a edificação da igreja, trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, está vendo que ele tinha uma vontade, né? E sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Quantas pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós, nós temos a oportunidade, né, de sermos luz para as pessoas e às vezes as pessoas estão se perdendo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Nós possamos ter realidade com essa palavra. É uma palavra bonita, uma palavra, né? Mas ela não vai agir em nada se nós não tivermos realidade. Nós precisamos de ter essas experiências no nosso viver diário, né? O Senhor tem encorajado muito, né, irmãos, a questão de nos aproximar das pessoas, orar pelas pessoas, abrir a porta para a pessoa, abrir o coração para receber o Senhor, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tem uma sequência aqui, irmãos, que eu anotei, eu fiquei com medo de não lembrar, né? A graça nos leva à verdade. A graça e a verdade nos conduzem ao amor. A graça e a verdade nos conduzem ao amor. E este para a luz. E tudo isso, irmãos, é para conhecer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. E como saber exatamente a vontade do Senhor?
somente nos enchendo do Espírito. É o título da mensagem dessa semana, encher-se do Espírito. Eu tive quase nem falando a mensagem, na hora que eu vi os irmãos tanto no Espírito, igual estava aqui no início, com os hinos, eu falei, o objetivo já está pronto, os irmãos já estão no Espírito, né? Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Então aqui vamos ver Colossenses, capítulo 3, a mensagem do irmão dessa semana, do domingo, Colossenses 3. 5, parte A. Nos mostra aqui o que nós precisamos fazer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só até aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que sequência maravilhosa, irmão. Primeira coisa, nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena, né? Em Mateus 16, né? 24 fala ali, né? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, fazer morrer a sua natureza terrena, negar o seu eu, negar a sua vida da alma. Mas para isso nós temos que aqui, revestir do novo homem. Nós temos que nos revestir do novo homem. Né? O versículo 16 já mostra que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A maneira de nós revestirmos é através da palavra. Habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Despojar, irmãos, é despir do velho homem. Jogar fora. Ó Senhor Jesus, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A nossa necessidade é nos despojarmos, né? Às vezes o velho homem tem voltado com tanta intensidade em nosso viver, por isso nós precisamos despojar, né? Despojar desse velho homem. Senhor Jesus. Então, morrer a natureza humana, despojar do velho homem, nos revestir do novo homem. Agora, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Ah, não, já li, desculpa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Habite em vós a palavra de Cristo. Aí vamos agora voltar para Efésios, irmãos. Efésios 5,18. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, e não vos embriagueis com vinho, Senhor Jesus, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. É o primeiro ponto aqui, né? Esse embriagar com vinho são os prazeres que nós buscamos que é fora do Senhor, né? Não é somente a questão da bebida, né? O vinho como bebida, mas é tudo aquilo que nos dá prazer fora do Senhor. Vou ler alguns versículos aqui. Provérbios 20. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Aquilo que te atrai, irmãos, aquilo que te atrai fora do Senhor. Provérbios 23, 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tem como colocar da versão King James? Provérbios 23, 31. Não te entregues
a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. Aquilo que nos atrai, irmãos, às vezes tem coisa que nós sabemos que, às vezes é a nossa fraqueza, né? Paulo falou, né? Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, ó Senhor Jesus, a paz, o amor, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então aquilo que às vezes nos atrai, aquilo que chama atenção, que você põe... Todo dia você fica, amanhã eu vou trabalhar mais e mais para adquirir aquela coisa, ou aquele pecado que tenazmente nos assedia. Então não contemple essas coisas, vamos contemplar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Senhor Jesus. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Está vendo a sequência aqui, irmãos? Né? Quanto essas coisas que nos trazem alegria, que nós queremos, às vezes, estar junto com as pessoas, estar buscando aquela felicidade que é passageira, né? Aquelas coisas que passam rápido, tudo é financiado pelo dinheiro, e com isso, nós temos que trabalhar mais, nós temos que correr mais atrás do dinheiro para manter, para sustentar, e isso que traz essa felicidade tão passageira. Eu acho que eu tenho tempo aqui, eu vou ler um artigo desse jornal aqui, é o número 363, na página 11, eu grifei alguns pontos aqui, o artigo é um pouco grande, não vai dar tempo de ler tudo. O título aqui é A Verdadeira Felicidade. Né? Qual que é a verdadeira felicidade que nós temos hoje, irmãos? Ó Senhor Jesus. Muitos tentaram entendê-la, né? Ou seja, felicidade. Muitos tentaram entendê-la, descrevê-la, adquiri-la, porém apenas a saudaram de longe, a verdadeira felicidade. Muitos tentam, né, de várias maneiras, às vezes através da ciência, às vezes através de estudos, através de um casamento, não sei, mas apenas saudaram essa verdadeira felicidade muito de longe. Existem duas fontes primárias de felicidade. A primeira fonte é o prazer, são fontes primárias, né? As fontes secundárias é aquilo que completa essa fonte primária. A primeira é o prazer, e a segunda é o propósito. Porém, muitos não se deram conta de que a felicidade decorrente do prazer é transitória. Buscar a felicidade pela via do prazer é como tentar matar a sede com água salgada. Né? Você vai beber água e vai ter sede constantemente. Né? A gente pode ver muitas pessoas que põem sua esperança ali, às vezes numa festa, num jogo de futebol, né? As suas alegrias estão naquilo ali. Fica doido para chegar o domingo, para ter aquele jogo, aí fica feliz, aí no outro domingo a gente está triste porque o time perdeu. São alegrias transitórias. Então, você colocar a sua felicidade nisso aí, é beber água salgada para matar a sede. A outra fonte primária da felicidade é encontrar o propósito da nossa vida. É mais eficaz. Então, nós temos que encontrar o propósito de nossa vida. Descobrir o sentido da vida significa entender que ela faz parte de algo maior. A nossa vida faz parte de algo maior. Mas onde podemos encontrar o propósito da vida? Primeiro, não em nós, mas em Deus. Nós vamos encontrar onde? Não em nós, mas em Deus. Senhor Jesus, o autor da vida e por meio de sua palavra, a Bíblia. Qualquer outro caminho nos levará a um beco sem saída. Afinal, quem melhor que nosso Criador para nos dizer com que propósito fomos criados? Ó Senhor Jesus. Eu estou saltando algumas partes aqui, que o texto é grande, né? Por fim, além de apontar um caminho para a felicidade, as Escrituras também apontam o que roubam de nós, e é preciso ficar atento, o que rouba essa felicidade de nós, né? E é preciso ficar atentos a isso. O que são? São as circunstâncias, as pessoas, as coisas, a ansiedade. Aqui está explicando cada versículo, tá, irmãos? Se os irmãos puderem ler de novo, é muito rico isso aqui.
Esses são ladrões de felicidades. Amado leitor, nunca se esqueça, a verdadeira felicidade é a que o Senhor dá. Em Salmos 4:7, vamos ler lá? Salmos 4:7. Verdadeira felicidade, o Senhor dá. Mas mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Ó Senhor Jesus! Pois tudo que é eterno, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. É forte, né, irmãos? Pois tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Senhor Jesus. Irmãos, aqui a satisfação que buscamos pelo vinho, às vezes são até coisas, né, que são legítimas, né, como o nosso trabalho, às vezes o casamento. Não que nós não possamos ser felizes com essas coisas, mas qual que é o centro do nosso viver? Onde nós temos buscado colocar a nossa mente? Né? Mateus 6,33 mostra ali claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos ter um viver feliz, sim, mas na presença do Senhor. Tem um hino que 288, tem uma frase lá que me toca muito: não há problema em ser feliz se és a fonte da alegria. Ó Senhor Jesus, não há problema. Se Deus é a fonte de nossa alegria, quando nós buscamos, né, no Senhor aquilo que falta em nós, aquilo que é a nossa necessidade, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, né? Que nós possamos realmente ter essa experiência em nosso viver. Senhor Jesus, vamos adiantar aqui, irmãos. Abacuque, vamos ler Abacuque aqui, 3,17. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Miqueias, Zacarias. Abacuque, achei. Gostei para achar, viu? Senhor Jesus, 3:17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Está vendo, irmãos? Aqui são só situações negativas, né? Situações que realmente levam a gente, às vezes, até a enfurecer, ficar chateado, ficar da depressão, né? Mas aqui, irmãos, tem nos ensinado, olha aqui: todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ah, Senhor Jesus, essa é a verdadeira felicidade, irmãos, né? As coisas aí pode estar tudo virado de ponta cabeça. Queria ler mais um versículo aqui, a respeito disso aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. A situação pode estar virada de ponta cabeça, as coisas podem realmente, às vezes, sair do controle, né? Sempre sai, né? Sempre nós temos, às vezes, que enfrentar várias situações, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, irmão, vamos chegar no versículo Efésios 5:18. Senhor Jesus.
parte B aqui. Mas enchei-vos do Espírito. Como que nós vamos encher do Espírito aqui? O Paulo está nos mostrando uma maneira, né? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ó Senhor Jesus! Nós vimos que no período ali, né, que Paulo escreveu isso aqui, esse texto, os irmãos das igrejas, eles não tinham acesso à palavra, eles não tinham a Bíblia escrita, né, tanto que a impressão, né, os textos impressos, somente a partir do século XVI. Né? Então, o que os irmãos faziam? O que eles tinham, que às vezes era copiado, alguma transcrição que eram feitas, né, eles guardavam aquilo de cor. Eles decoravam aquilo ali. O que é de cor? É no coração. Né? Por isso que o Senhor falou, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando nós nos enchemos dessas palavras, nós falando entre vós, né? E está mostrando que não é falar sozinho, é falando entre vós, é no meio da congregação, é quando estamos junto com os irmãos, né? Falando entre vós. Ó Senhor Jesus! Com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, isso aqui, irmãos, nada mais é do que a imersão que nós estamos praticando hoje. Né? O que nós pegamos? A palavra profética, quando você está fazendo a imersão, você está falando o que o irmão falou conosco, o que o profeta tem falado os versículos, tem falado em cima dos hinos, né? Isso que nós temos que exercitar. Quando nós falamos, essas palavras ficam, né? Ficam na nossa mente, ficam no nosso coração. Né? Então, aquilo eles falavam de cor. Nós também vamos falar de cor, falar de coração, aquilo que o coração está cheio. Né? Então, nós temos que nos encher, falando no nosso meio mesmo, eu falando em casa com meus filhos, falando com minha esposa, no meu trabalho, eu preciso falar, né? Falando entre vós, falando aqui no nosso meio, nós precisamos abrir nossa boca. Né? Às vezes nós temos dificuldade, o Senhor falou, abre tua boca, eu te encherei. É o Senhor que fala por nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós vimos que a questão da imersão, irmãos, o irmão tem mostrado muito a respeito disso aí, e nós temos visto muitos testemunhos, né, em todas as partes da terra, né, onde tem sido praticado. Casamentos às vezes são restaurados através da imersão. Mostrou a questão de uma jovem que estava com problemas, né, com até psiquiátricos, e através da imersão ela falou que ela foi mais curada, foi mais benéfico para ela que os próprios medicamentos que ela estava tomando. Né? Então isso aí é coisa que realmente vem nos reavivar. Né? Às vezes muitos ainda não estão entrando no rio, né, como deveríamos, né? Mas vamos ser mais simples. Né? O Senhor tem mostrado muito isso para a gente, a questão da simplicidade, obediência. Né? Às vezes nós não ganhamos ainda a visão com respeito àquilo ali, mas pratica-se o mover, ganha-se a visão. Né? É uma coisa que eu tenho procurado fazer, né? Desde quando eu comecei a reunir, muitas coisas assim, às vezes a gente assusta um pouquinho no começo, mas depois quando você mergulha no rio, você vê que realmente é eficaz. É de Deus e traz vida para nós, traz renovação. É como o sangue que está correndo em nós, trazendo nutrientes a cada célula, oxigênio a cada célula. É o que tem nos dado vida através dessa palavra. Senhor Jesus. Eu queria, a respeito da imersão, eu queria ler um versículo aqui, Jeremias. Eu queria que o irmão colocasse também na King James, versículo 15, capítulo 15, 16, versículo 16. Senhor Jesus, mostra que realmente a imersão veio para alegrar o nosso coração e nos sustentar, nos suprir. Vamos ler todo mundo como um só homem, irmãos? Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior.
porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Aleluia, pertenço a ti. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças, irmãos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Aleluia. Em tudo, irmãos. Quando praticamos, irmãos, a imersão na palavra, quando oramos, lemos, né? Estamos diante da palavra de Deus, realmente nós temos alegria. E essa alegria faz que nós tenhamos gratidão para o Senhor, né? Oh, Senhor Jesus, eu estava lembrando aqui, aqueles 5 itens, né, que nos levam para o Espírito, que nos renovam dia a dia, né? O que é? Invocar o nome do Senhor, falar e cantar hinos, seja sozinho, seja entre vós, seja no nosso meio, né? Falando entre vós, né? Orando, lendo a palavra, ruminando, né? Hoje nós temos tanta abundância em palavra, né, irmãos? Nós podemos ruminar. Às vezes a gente não consegue de tanta ruminar, você quer ouvir mais de uma vez a mensagem, né? Nós temos o Instituto Vida para Todos, nós temos vários canais, principalmente o nosso canal aqui, da Igreja Itaúna. Queria até encorajar você que está assistindo também, em sua casa, quem está aqui presente, para assistir a mensagem novamente. E se puder também, se você gostou da mensagem, você curte a mensagem, compartilha, vão levar essa palavra para outras pessoas, né? Com isso o canal vai crescer, vai alcançar mais pessoas. Quando as pessoas estiverem ali navegando ali, vai ter acesso a essa palavra. Essa palavra, irmãos, realmente tem trazido vida para nós. Então nós temos que propagar, né? Aquilo que realmente tem nos trazido vida, nós temos que propagar isso. Senhor Jesus, o tempo está acabando. Um versículo aqui, o 21 agora. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, né? Aqui o irmão, ele mostrou a questão dos jovens também, né? Em 1 Pedro 5, mostra ali que os jovens devem ser submissos aos mais velhos, né? A questão da submissão, nós devemos ter no nosso coração, porque nós somos membros do mesmo corpo, nós somos membros uns dos outros aqui. Então isso nos faz, né, que nós sejamos submissos, né? O Senhor não se agrada de quem se exalta, de quem é arrogante, né? O exemplo que nós temos, né, o inimigo Lúcifer, quando ele achou que seria usado por Deus, né, para o governo da terra, para governar sobre as nações, mas não, o Senhor não queria que fosse ele, né? O que aconteceu? Ele se rebelou, né, se exaltou de tal maneira que queria ser igual a Deus e quis construir um reino para si próprio. Senhor Jesus, hoje chamado Império das Trevas, né? Mas aleluia que o Senhor já nos libertou do Império das Trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, é isso, irmão, que nós temos que ter em mente, que as pessoas às vezes, né, não têm acesso a Deus, né, estão presas no Império das Trevas, né? O Senhor está contando com cada um de nós somos importantes para o Senhor. Para o quê? Levar vida para as pessoas, tirar as pessoas do império das trevas, através do Evangelho, né? As pessoas crendo, se tornando filhos de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Salmos 2. Salmos 2, versículos de 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. O que nós podemos ver hoje,
é que estão querendo, né, mesmo através da política, através das escolas, você vê que tá tudo uma conspiração para quê? Que as pessoas, acho que as pessoas estão presas na religião, estão presas nas vidas de Deus. Mas não é. Realmente as pessoas estão presas, escravizadas por esse sistema, que não permite que elas tenham acesso a essa vida abundante, essa vida que traz alegria, que traz a plena satisfação, que preenche tudo, todo vazio que nós temos, né, que nada pode preencher. Nós já vimos que nada traz satisfação para o homem, a não ser Deus. Tudo que você anseia em ter, tudo aquilo que você luta em ter, quando você consegue, aquilo já se tornou velho. Oh, Senhor Jesus. Salmos 2, 6 e 7 agora. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que é o próprio Senhor, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Esse foi o eleito para governar as nações. 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Amém. Salmo 110 é o cumprimento dessa promessa. 110, 1 e 2. Salmo 110, 1 e 2. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. Seus jovens, é um encorajamento para os nossos jovens, né? O orvalho é uma coisa que só Deus produz. Esses jovens, essa vida, essa constituição também vem do Senhor, né? Então é um encorajamento para os jovens, crianças. Hoje nós temos, né? Todos nós somos úteis no corpo de Cristo. E nós temos visto essa reação desse exército de jovens, né? Que eles realmente tomaram para si. Os jovens, adolescentes e as crianças. O irmão até estava falando na mensagem essa semana que ele criou o núcleo energético da obra do Senhor. Ou seja, esses jovens aqui, que está falando no versículo 3 aqui, serão seus jovens, no grego é neos. Aí ele pegou essa sigla, né, neos, núcleo energético da obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, energético, é o núcleo energético da obra do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui o caminho é nos encher do Espírito, usando, irmãos, as ferramentas que o Senhor tem nos dado. E como temos tido ferramentas ultimamente, né? Ó Senhor Jesus, hoje tem vaga para todos nós, né? Nós podemos ser úteis ao Senhor, né? Isso tudo, fazendo isso tudo com humildade, simplicidade e reconhecer quem está à nossa frente, né? Isso é primordial, irmão. Nós temos que reconhecer o irmão, né? E honrar o nosso irmão. Nós somos trabalhadores da última hora e somos encorajados a trazer o Senhor de volta. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém.